Estudo capítulo 12 de Mateus. Vamos iniciar. Versículo 1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Versículo 2, alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Olha o que os fariseus estão falando aqui, né? Eles estavam com fome e eles colheram para comer. A gente sabe que na lei judaica o sábado é um dia santo, naquela época, né? E aí eles não podiam trabalhar. Então eles pegaram uma coisa fora do contexto. Não era um trabalho, eles estavam com fome e colheram para comer. Eles não estavam colhendo ali como uma forma de trabalho, mas os fariseus estavam tentando, né, distorcer ali o contexto deles. E aí Jesus falou o quê? Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. Então aqui Jesus está comparando com outra coisa muito maior. Que na época de Davi tinha um templo. E aí as pessoas, só quem podia comer ali o pão sagrado eram os sacerdotes. Só que Davi e os seus companheiros estavam com fome, eles comeram aquele pão sagrado, que é algo muito maior do que estava acontecendo naquele momento ali. Que eles estavam só colhendo espigas assim, normal, tranquilo, né? Espigas ali que estavam no campo, colhendo e comendo. Então, Jesus comparou com algo muito mais, assim, podemos se dizer, sagrado, que era o pão sagrado da época. E aí, Jesus continua no versículo 5. Vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubesse o significado das escrituras. Que é o quê? Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aí Jesus ele cita essa parte das escrituras no versículo 7, onde fala, né, conforme a Septuaginta que tem aqui no rodapé, Oséias capítulo 6, versículo 6. Então aqui, os fariseus estavam sempre tentando buscar uma forma de condenar tanto Jesus quanto os seus discípulos pela lei. Ah não, tá vendo? Ó, eles estão indo contra a lei, então a gente tem que pegar eles e crucificá-los. Os fariseus sempre estavam tentando vê-los se eles eram contra a lei, se eles restringiam a lei. E aqui eles tentaram fazer isso distorcendo a realidade ali no momento, né? Eles estavam com fome e colheram para comer. Então eles não estavam trabalhando em prol deles de benefício próprio, que era o que a lei defendia. Sábado é um dia santo, então eu não posso trabalhar. Por quê? Porque é algo que eu tenho que fazer para Deus, é um dia que eu tenho que dedicar a Deus. Aí eu vou trabalhar com benefício próprio, eu fazer algo com benefício próprio. Só que aqui Jesus ele fala da questão da fome, porque eles já tinham trabalhado como? Sendo discípulos, né? Imigrando, sendo missionários junto com Jesus. E Jesus compara com Davi e seus companheiros. E aí logo em seguida, gente, ele fala um ponto muito importante. Há alguém maior que o templo. A gente tem que pegar esse versículo que é muito importante. Há alguém maior que o templo. As pessoas hoje vangloriam muito o templo, as paredes, né? No caso, quesitos igrejas, mas existe alguém maior que o templo. Então existem pessoas que têm um propósito, que Deus mandou fazer determinadas coisas, que não é necessariamente na igreja, no templo. Não existe? Existem missionários que vão para as ruas, eles evangelizam nas ruas, não necessariamente na igreja. Por quê? Porque eles estão fazendo isso em prol de alguém muito maior que o templo, que é Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa vanglorização
do templo, né? No caso aqui, Jesus ele fala sobre isso, ele cita sobre isso em relação ao que acontecia de Davi. Davi ele pegou os pães sagrados, que era algo voltado na questão do templo ali, na época do Senhor. Mas existe alguém muito maior. E aí, Jesus ele fala sobre a questão de vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. E ele cita: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, queremos agradar a Deus, queremos ganhar estrelinhas com Deus, com sacrifícios nossos, né? E Deus, ele não quer esse sacrifício, ele quer misericórdia. O que é um ato de misericórdia? Deus não te amou mesmo você pecando? Deus nos ama mesmo a gente pecando? Isso é ato de misericórdia. Então, da mesma forma, nós temos que fazer isso conosco mesmo. Conosco, com as pessoas ao nosso redor, né? Às vezes, assim, você tá aqui no propósito de montar, tipo, um exemplo aqui, eu tenho um estudo bíblico e tem as meninas, tem uma igreja que tem lá os seus membros da igreja. Aí, às vezes, a pessoa ela não pode servir, às vezes ela não pode comparecer, às vezes aconteceu alguma coisa. Aí eu vou simplesmente ficar cobrando a pessoa. Ah, não, mas você é filha de Deus, você é um servo de Deus, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Só que Jesus, ele não ensina isso. Ele ensina pra gente ter misericórdia. A gente tem que mostrar, sim, a importância de estar na igreja, a importância de servir, a importância de ler a Bíblia, mas com misericórdia, com compaixão, mostrando que isso é o que é mais importante. Para a pessoa não fazer por sacrifício. Entendeu aí? É fazer por amor, é fazer por buscar a Deus. Não, a gente vai ler a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus. Eu vou parar meu tempo aqui porque eu preciso de Deus. Não é porque eu quero que Deus ganhe estrelinhas comigo. Não é porque Deus, ele vai me colocar no topo do reino dos céus. É porque eu preciso dele. Então, esse ato de misericórdia tem que ser tanto uns com os outros, buscando, né, ter a compreensão e compaixão, e também a questão com nós mesmos, né? Eu falo por mim, não é todo dia que eu leio a Bíblia. Por quê? Porque eu estou servindo ao Senhor de outra forma, eu estou buscando agradar a Deus de outra forma. Eu faço em oração, eu vou cuidar da minha casa. Então, assim, são situações que a gente constante conversando com Deus e mostrando e apresentando para Ele, consagrando tudo que nós fazemos. Não ritualizando, sabe? Não trazendo a religiosidade como ato de sacrifício, né? Tem casos que a gente vê, por exemplo, de pessoas que, um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo da história do meu marido. Ele foi eu acho que foi para um Réveillon de uma igreja. Eu não lembro se ele foi só para um culto. Aí o amigo dele doou o dinheiro dele na hora lá da oferta. Aí era o dinheiro do ônibus. Aí ele não tinha mais dinheiro para voltar para casa. E agora? Aí teve que voltar a pé, né? Foi um sacrifício muito bonito, mas será que Deus queria que ele voltasse a pé 10 horas da noite? Sabe? No centro da cidade? Tem coisas que a gente tem que realmente pensar. Poxa, será que Deus quer mesmo esse sacrifício? Não, ele quer a obediência, como ele já falou para Saul. Gente, a história de Saul é perfeita. Eu nunca esqueci a história de Saul. Saul foi mandado para receber uma terra que Deus ganhou para ele. Só que Deus deu uma ordem. Saul, eu quero que você mate todos os animais. Eu quero que você detone tudo dessa terra. Eu não quero nada dessa terra. Aí Saul fez o quê? Esses animais são tão bons para ofertar para o Senhor. Aí Saul foi lá e ofertou para Deus. Deus não gostou. Saul fez uma grande oferta para Deus, mas Deus não gostou, ele não se agradou. Por quê? Porque ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Então, por exemplo, nós mulheres, nós temos as nossas funções, né? Nós temos as nossas funções, os nossos papéis. Aí você acha mesmo que Deus vai tirar um papel seu para fazer um sacrifício para ele? Olha que sem lógica, né? É igual a questão do trabalho. Deus vai lhe dar um trabalho que vai tirar da vontade dele, do agrado dele. Deus vai lhe dar uma oportunidade que vai te afastar dele.
isso é contra a palavra dele. Deus, ele não vai fazer isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses sacrifícios. E no caso aqui, Jesus está falando de misericórdia. Nós temos que ter a misericórdia com as outras pessoas e conosco mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente quero dar o meu melhor para Deus. Amém. Mas esse melhor é para tu ficar até doente? É para tu não ter nem tempo com o teu marido? É para tu não ter tempo com a tua família? É para não ter tempo de escutar uma irmã que precisa de uma ajuda? Cuidado, né? Esses sacrifícios que são mais para você se engrandecer para Deus do que, na verdade, você se relacionar com Deus, né? Olha a diferença, né? Então aqui Jesus fala no versículo 8, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, imagina aí, acontece um exemplo assim, um exemplo bem comum. Você tá lá preparada para ir para o culto, mas aconteceu uma coisa que precisa da sua presença. Aconteceu algo da sua parente, da sua família, não sei, do seu marido e precisa da sua presença. Mas domingo é dia do Senhor, eu não posso faltar ao culto. Mas o seu marido ou seu parente, enfim, aconteceu alguma coisa e precisa da sua presença. Vai e você vai ter que ir. Aí você vai lá, ora por aquela pessoa, a pessoa ficou doente, ela precisa de mim, você vai lá. Ah, mas eu faltei o culto. Mas olha, o Senhor é Senhor até mesmo do sábado, o Senhor até mesmo do domingo. Então, vai ter outras oportunidades de você cultuar a Deus em comunhão. Então, você tem que muito pensar sobre isso, né? Claro que existem, nós sabemos, temos que ser sinceros conosco, existem negligências nossas. Existem coisas que a gente não faz para Deus porque a gente foi negligente. Ah, eu acordei tarde, eu fui fazer outra coisa, eu gastei meu dinheiro com outra coisa e é por isso que eu não oferto a Deus. Existe essa negligência. Mas a gente também não pode generalizar, né? Existem casos e casos. E eu sempre pontuo assim, sobre presença, né, gente, eu sempre falo assim, olha, sempre vai acontecer alguma coisa para você não ler a Bíblia, sempre vai acontecer alguma coisa para você não ir para a igreja, sempre. Então a gente tem que priorizar e pensar muito. Poxa, onde será que Deus quer que eu esteja? É orar, é perguntar para Ele, de uma forma que assim, se alguém vier e falar alguma coisa, aí você fala assim para a pessoa, olha, fale com Deus. É igual quando eu me mudei. Ai, Letícia, tu vai ir pra longe. Fale com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, minha irmã. Foi tudo ele que mandou pra cá. Eu não sei de nada, eu tô só indo. Entendeu? Eu não tenho tempo pra gostar ou desgostar do que ele manda. Eu só tenho que ir. Aí teve um irmão que eu falei isso pra ele. Ele, não, Deus me livre, vou reclamar com Deus não. Eu, então pronto. Então não reclame. Agradeço. Né? Então a gente tem que sempre lembrar isso, que Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares e nem sempre a gente pode resumir Deus num templo, resumir Deus num ato, um sacrifício. Ele é muito maior que isso, né? E aí ele vai continuar no versículo 9. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, por quê? Para que pudessem acusá-lo. Os fariseus sempre querendo pegar um deslize de Jesus como prova para a crucificação. E aí no versículo 11 Jesus respondeu, Jesus como sábio ele respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse no poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Olha aí a resposta de Jesus. E em seguida disse ao homem no versículo 13, estenda a mão. Ele o estendeu. E ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então no versículo 14, os fariseus convocaram a reunião para tramar o modo de matá-lo. Porque ainda assim não tinha razões. Então Jesus ele traz um ponto aqui muito importante. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Simples. A lei permite que se faça bem no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias. Então, e não é só todos os dias, é toda hora, todo momento.
Ai, hoje eu não tô afim de falar com ninguém. Ai, hoje eu tô afim de ficar só na minha. Ai, hoje eu tô afim de não sair de casa. Ei, mas Deus, ele não é só Deus de domingo para servir na igreja. Deus não é só Deus de ficar no momento onde você está lá para recebê-lo. Deus é Deus de todo momento. Então vai ter momentos que a gente vai ter que servir a Deus, sim, nesses momentos que a gente não tá afim. Nesses momentos que a gente não... Ah, eu não tô afim de orar. Vai ter que orar. Ah, eu tô com a cabeça quente, eu tô nervosa. Ah, porque o marido, porque o filho, porque o trabalho, porque não sei o quê. Não importa. Toda hora é hora de agradar a Deus. E essa parte aqui a gente adapta para o nosso cotidiano como? Que toda hora é de fazer bem às pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. E é que pega, né? Porque tem dias, eu falo por mim, né? Vou botar a desculpa na gravidez, cheio de hormônio. E tem dias que eu não tô afim de falar com ninguém. Mas isso eu já tinha antes da gravidez, é comum. Tem dias que a gente não tá afim de falar com ninguém, tem dias que a gente só quer ficar na nossa. Mas é impressionante que é nesses dias que Deus manda uma pessoa pra gente ter que orar, pra gente ter que conversar, pra gente ter que ouvir. Ai, Deus, eu não tô afim hoje, meu Deus, não tô afim, mas vamos lá. E a gente tem que pensar em prol do bem uns dos outros. Que é como ele falou aqui. Se uma ovelha caísse, você não ia lá buscar? Isso ele falando, olha aí, ele tá falando isso com o pastor, que é o trabalho do pastor. Então você tá lá no seu trabalho. Se seu chefe lhe pede para fazer uma coisa, você não vai lá e faz pelo dinheiro, porque você tá no seu trabalho? A mesma coisa, as coisas de Deus. Se Deus manda você fazer uma coisa lá, se uma pessoa caiu no pecado, se uma pessoa que precisa de você, se uma hora você precisa parar para ler a Bíblia e orar, e você não tá afim, mas é uma coisa que Deus mandou, você tem que ir lá fazer. Tem que fazer o bem a Ele. Deus é Deus de sábado também, né? E principalmente assim, pra gente que pode pegar o sábado, o domingo, que é o momento onde a gente fica em casa, que a gente relaxa, né? Ou então na semana, sexta-feira à noite, quinta-feira à noite, é o momento que eu relaxo, que eu saio. Mas pra sair a gente muitas vezes nem tá cansado, a gente vai. Mas para as coisas de Deus a gente acaba, né, negligenciando. Então são coisas que Jesus fala assim, ó, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para o Senhor toda hora, principalmente nas horas que Ele manda, que Ele precisa de nós, nesse sentido, né? Porque se a gente não for, gente, Deus vai mandar outra pessoa. Isso é natural. A obra de Deus não para porque a gente não fez, certo? Não para. Só que o que acontece? É um privilégio a gente poder fazer as coisas para o Senhor. É sempre pensar assim, poxa, Ele poderia mandar outra pessoa, mas Ele mandou a mim. Então eu vou lá, é um privilégio. Se eu não for, Ele vai mandar outro. Mas aí quem vai perder a oportunidade de dar um testemunho, a oportunidade de ter uma experiência com Deus? Eu. Entendeu aí? É muito importante entender isso. E nesse momento aqui, Jesus curou o homem, né? Eles tentaram pegar Jesus ali para poder dar uma desculpa, para poder não ele ser crucificado. No final, eles começaram a encontrar uma forma de matá-lo. E estava nos planos de Deus isso acontecer. Mas aqui tem um ponto de que ele foi lá e curou, certo? Então é muito importante entender isso. E aí no versículo 15, Jesus, sabendo o que planejavam, porque Jesus sabe de tudo, amém? Retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou, olha que interessante, todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, olha aí, versículo 16. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. E cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Qual é a profecia? Versículo 18. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Aqui é Deus falando, né? Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim,
ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo mundo. Essa profecia, gente, é muito importante, porque aqui a gente encontra muita coisa sobre os planos de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, foi servo de Deus, foi escolhido de Deus, amado por Deus. E aí tem um ponto, né, que ele fala que nele tem grande alegria, Deus tem grande alegria em Jesus. E ele pousou, ele porou, que ele fala, porei sobre ele meu espírito. Então, da mesma forma que Jesus é filho, Jesus também é espírito de Deus, certo? E ele, próprio Jesus, junto com o Espírito de Deus, proclamará justiça às nações. Que justiça é essa? Que é a crucificação, que é a justiça de Deus, de ele ter morrido pelos nossos pecados, de ele ter libertado pelos nossos pecados. Assim somos justificados nele. E aí fala, ó, Jesus não lutará, nem gritará. Então ele foi lá para cumprir a profecia, curar os enfermos, mostrar que ele é Deus, mostrar que ele é o Messias. Aí trouxe o ritual do batismo, trouxe a ceia, que a gente vai ver mais na frente. E assim, também fala no versículo 20, ó, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Olha que interessante que Deus fala aqui. Nem apagará a chama que já está fraca. Ou seja, a falta de fé nas pessoas. Jesus, ele não veio apagar essa chama. Ele veio trazer a chama. Ele veio trazer o Espírito Santo de Deus. Não é à toa que quando ele fala para os discípulos que vai enviar o conselheiro, né? Que é o Espírito Santo. Então o povo já está fraco de fé. E aí Jesus, ele não vai apagar isso aqui. Ele, pelo contrário, fará justiça e será vitoriosa. Que essa vitória é exatamente a ressurreição de Jesus. E seu nome será a esperança de todo mundo. Isso está em Isaías, tem lá no finalzinho, né, na rodapé, Isaías capítulo 42. Então é importante entender isso. Jesus, ele é a esperança de todo o mundo. A Joyce Meyer, ela fala um ponto muito interessante sobre esperança. Esperança não é você só esperar. É você esperar acreditando. Entendeu aí? É um ponto importante. O que é? Ela fala muito sobre o que é cada coisa, sabe? O que é perseverança, o que é persistência, nos vídeos dela. E ela fala sobre o que é esperança. Esperar é você esperar acreditando que vai acontecer. É você esperar que isso vai virar um fato. Não é só... Porque assim, muitas vezes a gente tem fé sem ver, né? A gente busca ter fé. Aí, Senhor, me ajuda a ter fé porque eu não estou vendo nada. Não, isso não é esperança. É quando você tem aquela fé de que vai acontecer. Não, isso aqui vai acontecer, né? E é no caso aqui a esperança de quê? De Jesus retornar. Jesus ser o Rei da Glória que vai nos salvar dos nossos pecados. É essa esperança que ele está pontuando aqui. Não é uma esperança qualquer. Continuando então, versículo 22. Então, levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Mesma coisa do que a gente já viu quando Jesus curou o mudo que estava possuído por demônio. O que a gente aprende aqui? Mais uma vez, que demônios, espíritos malignos, eles podem nos deixar cegos. Eles podem nos deixar mudos. Em que sentido? Mudo a ponto de deixar uma pessoa tão tímida, que ela não fala pra ninguém o que está acontecendo com ela. E aí acontecem os casos tristes de suicídio, por exemplo, né? Acontecem os casos tristes de depressão, de ansiedade, tudo por causa do encosto que o espírito maligno pode trazer, gente. É muito sério, né? Uma criança muda, uma criança que não conversa com ninguém é um perigo. As crianças são mais sensíveis ao espiritual, sabe? É uma das coisas que eu sempre alerto. Se você vê uma criança conversando sozinha, pode chegar perto e expulsar demônio. Porque não existe uma criança conversando com um amiguinho imaginário. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Já expulsa porque é demônio, viu? É sério. Não existe esse negócio de amigo imaginário. Não existe. Já escutei testemunhos de mães,
né? Teve uma mãe que ela viu o filho dela conversando na grade da porta, conversando com um amiguinho imaginário. Ela vai conversando com quem? Aí ele falou assim: eu tô conversando com meu amiguinho, ele quer entrar, mamãe. Ele quer entrar aqui em casa. Como ele é? Não dá pra ver direito, mamãe, mas ele é meio escuro. Ele quer entrar aqui em casa, ele tá pedindo pra entrar. Olha aí. Então são coisas que eles pegam as crianças. Então muito cuidado com o amiguinho imaginário de criança. Então criança muda, adulto mudo, que não conversa, que... Gente, isso é cor de encosto, que não quer falar sobre a dor, que não quer... É espírito maligno atormentando a pessoa. Não fala pra ninguém, ninguém te entende, você está sozinho, não conta pra ninguém. Essa vozinha que fica na cabeça, que fica falando, né? Mesma coisa da cegueira. A questão da cegueira em vários aspectos. A cegueira no quesito financeiro, a cegueira no quesito, assim, vários aspectos da área da nossa vida. No amor, a paixão que nos cega. Tudo isso acaba sendo influenciado por demônios, certo? Por encostos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que é sempre bom, quando a gente vai conversar com alguém, a gente orar. Vamos orar aqui rapidinho, antes de começar a conversa? Se a pessoa não quiser orar, se é uma pessoa que não conhece Jesus, você mesmo, sozinho na sua mente, no seu coração, você já vai orando. E, Senhor, guia essa pessoa para ela falar o que ela precisa, o que ela está necessitando, mas isso já vai expulsando, que é muito importante, gente, muito importante isso. E aí Jesus, ele curou esta pessoa que estava cega e muda, e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão perguntou: será que este homem é filho de Davi? No entanto, no versículo 24, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, olha aí no versículo 25, Jesus já conhecia os pensamentos deles e respondeu. Ele conhecia os pensamentos, muito importante isso. Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Então o que Jesus está falando aqui, como é que pode? Como é que ele é guiado por Beelzebu, que é do mal, o mal expulsando o mal? Isso não existe. Isso vai trazer um reino dividido, é sem lógica até. E aí Jesus, versículo 28, fala assim, ó: mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Olha que interessante isso aqui que ele está falando, gente, sobre o mundo espiritual, ó. Jesus, no versículo 27, ó: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Então, é como se assim, o Satanás expulsando Satanás, e os discípulos de Satanás, vendo que o Satanás está expulsando Satanás, eles estão se condenando entre si, né? Eles estão se caindo entre si. Como é que eu vou te expulsar se tu é do mesmo reino que eu? Eles estariam se condenando entre si. Então, não tem como eles crescerem. Coisa que no reino espiritual, o maligno, ele conhece como crescer. Ele sabe como crescer, viu? Ele sabe como é que se ajudam entre si. Então, eles não vão tirar um ou outro do caminho. Ah, não, eles têm inveja entre si, aí eles se expulsam. Isso não existe. Eles se ajudam, pelo contrário, eles se ajudam. E aí, Jesus, ele fala, olha, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa.
Então, olha a comparação que Jesus faz do Espírito Santo de Deus sobre os demônios, né? Que ele é um homem forte e saqueia tudo aquilo que está amarrado. Capaz de amarrar e saquear a sua casa, tudo aquilo que está contra ele. Então, ele é muito mais poderoso. E é um ponto que eu quero trazer aqui como reflexão, o Espírito de Deus, então, já chegou até vocês. Gente, é um ponto muito importante entender isso. Porque o que acontece? Às vezes, os espíritos malignos, eles querem nos enganar, achando que já foram embora. E como é que isso é feito no mundo real para o mundo espiritual? É tipo assim, aquela religião, aquela doutrina, ou o que for, aquilo que não está na Bíblia, que não é do Espírito Santo de Deus, finge que está expulsando o mal, sendo que não expulsa, sendo que o mal continua ali, ele só está enganando. Porque eles estão conversando entre si, ei, finge que tu foi embora, mas tu não foi não, tu vai ficar aqui. Então, o que ele está falando aqui? O reino de Deus já chegou até vocês. Quando a gente está com o Espírito Santo de Deus e a gente expulsa, o reino de Deus chega em nós. Ou seja, nós temos o poder do reino de Deus. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus, a ponto de expulsar tudo que está ali ao redor. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, que é por meio de Jesus, o reino do mal sempre vai estar lá. Sempre. Ele pode se enganar, ele pode, se camuflar achando que não está, mas ele está. Se não tiver Jesus na frente, se não tiver o Espírito Santo de Deus, que é o homem forte, que ele amarra e saqueia aquilo que é do mal, o mal vai prevalecer. Então é muito importante entender isso. Quando a gente expulsa, graças a Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus, quando a gente expulsa demônios, a gente expulsa todo o mal, ele vai embora, e isso significa não só que ele foi embora, mas que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus. E aí é igual o Pai Nosso, né? Desce o reino dos céus até aqui. É isso que acontece quando vem o bom, quando vem o que é bem, o que é o Jesus. O mal, ele vai embora e o reino dos céus desce. Olha o poder que acontece. O reino de Deus chegou até vocês. É poderosa essa passagem, né? Que mostra que o reino dos céus desce na terra quando a gente expulsa todo o mal que existe ali. E é impressionante que, assim, já aconteceu muitas vezes de eu chegar num canto e na minha mente, no meu coração ali, eu vou expulsando no silêncio. Eu não preciso estar gritando, não. Expulso no silêncio. E é impressionante que quem está com o mal, calado fica. Não consegue se manifestar. Por quê? Porque eu estou ali presente. Ele não vai se manifestar ali na minha frente. Porque eu já expulsei qualquer tipo de manifestação do mal. Sabe? E às vezes existem pessoas que estão tão assim relacionadas com o maligno de uma forma, sem saber porque não conhecem Jesus, que às vezes a reação delas é uma reação que não é o comum, sabe? Tipo assim, essa pessoa tá tão calada, essa pessoa não fala nada e tal. Por quê? Porque até a manifestação de ser quem ela é, entre aspas, como ela vive, é com o mal. E aí quando chega uma pessoa de bem, ela fica calada. Vocês já perceberam isso? Você tá num ambiente, aí você chegou e muita gente ficou calado. Muita gente não fala. Por quê? Porque você é do bem, você tá com Jesus, o reino dos céus está dentro de você. E aí eles não conseguem se relacionar com você. Por quê? Porque só tem mal ali no coração. Não tem Jesus. Aí acaba não tendo uma conversa, porque toda manifestação da pessoa é guiado pelo pecado. E guiado pelo pecado é o maligno. É fruto de Satanás. E aí a pessoa acaba nem se manifestando ali. Fica todo mundo calado. Isso acontece muito comigo. Quando chega eu e o Renato, todo mundo se cala. Tem lugares que todo mundo se cala. Por quê? Porque toda manifestação daquela pessoa, como não tem Jesus, é voltado para o pecado. E a gente não conversa com o pecado. A gente vai falar de Jesus. Aí a pessoa sai, vai embora. Não, ela não vai aguentar ficar ali por muito tempo, né? Porque o reino do céu já chegou até vocês. Isso é muito importante. E a gente entender esse poder aqui, viu? Homem forte, que é o Espírito Santo. Ele chega forte. Poder não somos nós, é o Espírito Santo de Deus.
E aí no versículo 30, Jesus ele fala assim, ó: quem não está comigo, olha, essa passagem eu amo. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Olha a declaração de Jesus. Ou tá com ele ou não tá. Não existe meio termo. E detalhe, Jesus ele não fala só isso. Ele fala, quem não está comigo se opõe a ele. Então a pessoa que não estiver com Jesus, do lado de Jesus, próximo de Jesus, andando com Jesus, está o oposto dele. Certo? Está o oposto dele. E aí depois ele fala, depois o quê? Quem não trabalha com ele, na verdade trabalha contra ele. Aí é outro ponto. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai lá, conhece Jesus, ai com alegria, Jesus é maravilhoso, aceita Jesus, mas não trabalha com Jesus. Até reconhece que Jesus é o Messias, até reconhece que Jesus é todo poderoso, mas não trabalha com ele. E o que é trabalhar com Jesus? É a gente falar das boas novas, é a gente evangelizar, é a gente viver a palavra de Deus. É assim, trabalhar com Deus. E aí quando a gente não trabalha com Deus, a gente está contra ele. Então são dois pontos. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reconhecer o que é estar com Jesus. Pronto, vamos lá, vamos conhecer Jesus. Aí você vai lá, apresenta quem é Jesus, ele morreu pelos seus pecados, a pessoa, eu amei, eu quero estar com Jesus. Pois vamos. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ler a Bíblia para trabalhar com ele, para viver com ele, trabalhar em prol dele, na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas ao teu redor. Porque quando a gente não faz isso, a gente está contra ele. Então é muito importante entender isso. E aí no versículo 31, Jesus fala assim, ó: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E aí Jesus fala no versículo 32, ó: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Gente, aqui é um ponto muito importante que fala sobre o pecado imperdoável. Existe um pecado imperdoável. Que pecado é esse? É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É exatamente o que os fariseus estavam fazendo quando Jesus estava curando. Ele estava dizendo que aquilo não era o Espírito Santo de Deus, que aquilo era Beelzebul. Então ele estava dizendo que aquele era o mal. Só que para eles chegarem a dizer que era o Beelzebul, eles teriam conhecido. Eles sabem que é o Beelzebul, eles sabem quem é Deus, entendeu? Tem um nível de conhecimento, né? Que é assim, não é um nível de conhecimento comum. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a lei. Então, para a pessoa viver esse pecado contra o Espírito Santo, primeiro que é uma coisa que só Deus vai dizer se a pessoa viveu esse pecado ou não. Mas não dá pra, tipo, essa pessoa aqui, ela viveu o pecado perdoado. Não tem como eu dizer, você dizer isso. Não tem. Porque é uma coisa que envolve coração, mente, entendimento. É algo que envolve o mundo espiritual que está além do nosso entendimento. Agora, o que a gente tem que entender aqui? Que existe um pecado imperdoável, que é aquele que é contra o Espírito Santo de Deus. Que é quando a pessoa nega que aquilo não é de Deus, que aquilo é do mal, e quer colocar o maligno mais poderoso, de uma certa forma assim, melhor, maior do que o próprio Deus. Certo? Mas para a pessoa fazer isso, ela tem que ter um conhecimento, não é qualquer um. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, eu pensei, poxa, será que eu sofri o pecado imperdoável? Só que não. Por quê? Porque se eu não sei se eu sofri esse pecado imperdoável, se eu cometi, significa que eu não cometi. Porque a pessoa que comete esse pecado aqui, ela tem sã conhecimento. Porque nós sabemos, existem pessoas que trabalham com o mal e têm consciência disso. Quem é Jesus, o que é o mal. Então ele está falando com essas pessoas específicas, ok? E aí Jesus é tão perfeito que ele fala que a gente pode ficar contra ele. A pessoa ela pode falar mal de Jesus, a pessoa ela pode falar mal de Deus, a pessoa ela pode falar mal da Bíblia, mas ela ainda pode ser perdoada. Então, eu sempre me lembro do Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos está lá. Ele faz um monte de coisa contra Jesus. E mancha a imagem de Jesus. Isso entristece meu coração.
Mas ainda assim, chegar nos últimos dias da vida deles, eles ainda podem ser perdoados. Por quê? Porque se falar mal de Jesus não tem problema. Jesus ainda te perdoa. Ele ainda morreu por você, sabe? E isso é uma das coisas que a gente tem que pegar desse versículo, que é muito importante. E a gente vai finalizar com esse entendimento aqui do versículo 33, ó, que Jesus vai falar da árvore. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. E olha o que Jesus fala para os fariseus: raça de víboras, no versículo 34. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Versículo 36. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. E aqui ele está falando diretamente com os fariseus. Aí todo mundo esquece essa parte do versículo 36. Que Jesus chamou eles de raça de víboras. Que Jesus foi lá e se impôs dessa forma. Ninguém lembra dessa parte, né? Fala só que Jesus é amor. Mas Jesus está falando um ponto muito importante aqui sobre a nossa língua. O valor da nossa língua. Mas antes de falar da língua, ele fala dos frutos. Olha que interessante. Antes de ele falar da língua, ele fala dos frutos. Como é que eu vou medir que a Amandinha é de Deus? Pelos frutos dela. É assim que eu posso medir. Como é que vocês vão medir? Por que eu vou confiar no estudo bíblico com a Letícia? Olha a vida da Letícia. Olha como é que ela vive, olha como é que ela trata as pessoas, olha como é que ela se ela lê a Bíblia ou não, olha como é que ela trata o marido dela, como é a vida dela. É assim, gente. Já pensou se eu estivesse direto no meu Instagram, postando bebida, postando lá meu corpo seminu e postando as coisas? Eu duvido que eu ia ter um grupo de estudo bíblico. Não tem como, né? É isso, não tem como. Os frutos, o que eu estou frutificando, né? O que eu estou fazendo que vai mostrar se eu sou ou não de Deus, né? Claro, aqui não é o ponto de mostrar no sentido de ser salvo ou não. Não é isso. Aqui Jesus está falando, ó, se uma árvore é boa, o fruto será bom. E é outro ponto que a gente tem que aprender. Muita gente acha que assim, não, eu vou fazer aqui de um jeitinho, mas no final vai ser bom, né? No final vai dar certo. Jesus não se agrada disso. Mas no final deu certo. Fez o processo todo errado, mas no final deu certo. Isso não existe para Jesus. É fazer bom, direitinho, que tem que ser feito para ser bom no final. Esse negócio de o processo ter dado errado lá, ter dado o jeitinho brasileiro de viver, né, que a gente conhece, e no final ter dado certo, isso aí não agrada a Deus. Não tem como, sabe? É tipo assim, é o lance de, por exemplo, né, eu vou pedir aqui um dinheiro emprestado, mas aí esse dinheiro emprestado é para eu ajudar a minha irmã que está passando por necessidade. Vou pedir aqui um agiota para ajudar a minha irmã. É uma coisa boa. Mas não existe um meio errado indo pro final uma coisa boa. Isso não tem como. No final vai ser ruim. No final vai ser ruim. É igual o traficante. Não, o cara tá traficando para poder dar comida pros filhos. Errado. Então não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. Não tem como. Então, isso é muito importante a gente entender na prática, né? Porque a pessoa está aqui lendo a Bíblia, vai falar, não, olha, aqui na Bíblia fala que a gente tem que ser amor, tem que ter compaixão. Eu não vou confrontar a minha irmã, eu não vou falar para ela que ela está errada, eu não vou falar isso não, porque senão eu vou perder minha amizade, né? A bichinha, não, ela está no momento dela, né? E tal. É um meio errado. Para no final ser uma coisa boa, sabe? É igual o pecado, gente. O pecado a gente se arrepende. Não tem o que aprender com o pecado. O mundo fala pra gente aprender com os erros. Não, ainda bem que eu vivi para eu aprender com os erros. Na palavra de Deus isso não existe.
Pecado é se arrependeu, joga fora, não quero mais, agora eu vou aprender o que é certo e vou fazer diferente. É assim, não tem como um pecado, o que eu fiz aqui, conscientemente do pecado sair uma coisa boa, não. Deus, ele pode lhe dar uma bênção, ele pode, mas a forma de como foi feita foi errada, então não agradou a Deus, não é bom, não é a regra. É igual assim, a pessoa fala assim, é a questão de a pessoa tá lá procurando um marido, não, mas eu vou levar essa pessoa para Jesus quando eu casar com ele. Não é isso, isso não existe, tá aqui, ó, árvore boa sai fruto bom, não tem negócio de árvore ruim sai fruto bom. E aí depois ele fala do que a boca fala, que o coração está cheio. É uma outra forma de fruto. Tá lá, a irmãzinha tá indo pra igreja. Nossa, as pessoas tá indo pra igreja. Aí tu nunca vê ela. Aí quando tu vê ela, aí começa a fofoca. Vixe Maria, a menina não tá indo pra igreja, a boca dela tá cheia. Eu jurava, ela acabou de sair da igreja. Tá cheia de fofoca na boca. Eu pensei que ela ia falar do que ela viu no culto, né? De Deus, do que ela aprendeu lá. Mas não, ela vai falar do que ela tá cheio. Isso é uma das coisas que a gente também tem que observar quando a gente abre nossa boca. E aí Jesus, ele é bem claro, né? Que no final, no versículo 36, ele fala que no dia do juízo prestarão contas de toda palavra inútil. Então tudo que a gente fala, a gente planta. Tudo que a gente vai frutificar, vai também gerar uma semente. Então o que a gente faz? É consagrar tudo isso a Deus. Consagra. Se fez uma coisa errada e sabe que foi errado, vai lá, Senhor, me perdoa, não quero fazer mais isso, quero fazer diferente. Pronto. É assim, sabe? Agora você não vai lá, você não perdoa, você quer ficar esperando, não, mas é porque eu tô na graça. Não é assim que funciona, viu? Então, muito importante entender isso. As nossas palavras viram condenação, sabe por quê? Porque a gente não busca perdão, porque a gente não busca arrependimento, porque a gente não entrega ao Senhor. Então a busca de um perdão a Deus vai tirar toda a condenação, porque a gente, como a gente está nos nossos estudos de domingo, Romanos capítulo 8, versículo 1, se estamos em Cristo, não estamos condenados. Então aqui Jesus está falando de pessoas que não estão com Ele, porque se estivesse com Ele, se buscasse arrependimento, estariam livres da condenação, amém? E a gente vai finalizar aqui até o versículo 36 do capítulo 12. Esse capítulo é bem extenso. E aí na próxima segunda a gente continua o versículo 38, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento, pelo teu ensino. Que assim o Senhor traga toda essa palavra, todo o ensino para a gente poder vivê-la, Pai, aqui na terra. Para a gente poder falar o que agrada o Senhor. Para a gente poder frutificar a tua palavra e trazer tudo e consagrar de volta para ti, Pai, em nome de Jesus. Que a gente saia para curar, para transbordar o teu Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Eu oro para a gente poder sermos instrumentos do Senhor. E cada provação e cada oportunidade que o Senhor nos der, nós sermos guiados pelo teu Espírito e trazer, e sermos uma boa árvore e trazer, Pai, pessoas para ti e transbordar o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Eu oro, eu clamo, Pai, pela tua graça e misericórdia, que a gente possa ser misericordiosas umas com as outras, termos compaixão, não vivemos em busca de sacrifício, mas vivemos em busca de obediência. Em nome de Jesus, nos guia e nos alimenta e nos faz transbordar esse teu amor, Pai. Eu oro, eu clamo, eu te agradeço. Amém, amém, aleluia. Fala, meu povo. Esse aí foi um pouquinho do estudo que acontece todas as segundas-feiras, online, pelo Zoom, com mulheres. Se você quer participar desse estudo bíblico, entra no grupo do WhatsApp. Todas as segundas, às 8 horas da noite, estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo. E dentro do Zoom, a gente tira dúvidas, a gente conversa, a gente fala de testemunhos. É muito edificante poder falar e se reunir juntos com a palavra de Deus. Então você também, mulher, é convidada. Aqui abaixo na descrição do vídeo vai ter
o link do grupo do WhatsApp. Então entra e vem junto se conectar conosco através da palavra de Deus. Amém?